São Padre Pio de Pietrelcina. Um pobre frade que reza. Padre Pio nasceu no seio de uma família de camponeses e, desde criança, sempre foi animado pelo desejo de ser frade. Aos 16 anos, entrou para o noviciário da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Em 1910, recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas do dia ao sacramento da confissão. O cume das suas atividades pastorais era a celebração da Santa Missa. Ele se definia um pobre frade que reza. A oração, afirmava, é a melhor arma que temos, é a chave que abre o coração de Deus. Em 1948, Padre Pio confessou um jovem sacerdote polonês, Padre Karol Wojtyła, que 30 anos depois se tornou sucessor de Pedro, com o nome de João Paulo II. No humilde frade, realçou o Pontífice, em 1999, durante o rito de beatificação de Padre Pio. Pode-se contemplar a imagem de Cristo sofredor e ressuscitado. Seu corpo, marcado pelos estigmas, indicava a íntima ligação entre a morte e a ressurreição. Não menos dolorosas e, humanamente, talvez ainda mais torturantes, recordou o Papa na sua homilia, foram as provações que ele teve que suportar por causa, se assim pudermos dizer, dos seus carismas particulares. Para Padre Pio, sofrer com Jesus é um dom. Ao contemplar a cruz sobre os ombros de Jesus, sinto-me mais fortalecido e exulto com santa alegria. Tudo o que Jesus sofreu na sua paixão, o frade revelou. Eu também sofro, indignamente, segundo as possibilidades de uma criatura humana. A vida do Padre Pio foi também reflexo de um incessante compromisso para aliviar as dores e as misérias de tantas famílias. Em 1956, foi inaugurada a Casa Alívio do Sofrimento, uma obra hospitalar de vanguarda. É a pupila dos meus olhos, afirmava o frade, que por ocasião do seu discurso inaugural acrescentou: esta é uma criatura que a providência gerou, com a ajuda de vocês. Ei-la aqui. Admirem-na, louvemos juntos ao Senhor Deus. Nesta terra foi plantada uma semente, que o Senhor fará germinar com seus raios de amor. Padre Pio faleceu na noite de 23 de setembro de 1968, com a idade de 81 anos. Em 16 de junho de 2002, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou na sua homilia: a vida e a missão do Padre Pio são um testemunho das dificuldades e dores que, se aceitos por amor, se transformam em um caminho privilegiado de santidade, que se abre ainda mais rumo a perspectivas de um bem muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Os dons do Padre Pio. O frade capuchinho recebeu de Deus incontáveis dons extraordinários, dentre eles os estigmas, a bilocação e a levitação. E mesmo possuindo tais dons, Padre Pio sempre tentava escondê-los e jamais se vangloriava das graças que recebeu do Senhor. Sua humildade era grande e quanto mais ele se escondia, mais os seus dons ficavam conhecidos e davam frutos na fé das pessoas. Os estigmas apareceram no ano de 1915, no dia da festa dos estigmas de São Francisco, após São Padre Pio rezar pedindo a Cristo para que ele o unisse à sua paixão. Padre Pio recebeu 5 chagas, em ambas as mãos e pés, e a 5ª em formato de cruz no peito. Ele ofereceu todo o seu ser a fim de ser vítima, unido à paixão de Jesus pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Todos os médicos que avaliaram minuciosamente as chagas de São Padre Pio não chegaram a nenhuma conclusão que não fosse de origem sobrenatural. Eles diziam não haver sinal de infecção ou inflamação. Há ainda uma chaga secreta que foi descoberta só após sua morte, 2 anos depois, pelo Frei Modesto, que ao reparar nas suas vestes, encontrou manchas de sangue na região do ombro, o que confirmou que o santo capuchinho recebeu também a chaga do ombro de Jesus Cristo. Outro dom impressionante de São Padre Pio, que foi relatado por diversas pessoas, é o da bilocação, que consiste em estar simultaneamente em mais de um lugar. Esse dom é concedido por Deus em casos de necessidade. Um exemplo foi o caso do general Luiz de Cadorna, que estava prestes a tirar a própria vida após a derrota do exército italiano. O gatilho estava prestes a ser disparado quando o comandante viu um frade de barba negra, que disse: General,
Você não vai fazer essa estupidez. Então, ele desistiu de tirar a própria vida e um tempo depois reconheceu São Padre Pio através de uma fotografia e foi procurá-lo. Ele nem precisou dizer nada. Assim que Padre Pio o avistou, disse: "Sim, general, escapamos por pouco naquela noite." São muitos os milagres e dons que diversas pessoas testemunharam. Soldados inimigos que iam bombardear a cidade disseram avistar Padre Pio voando ao lado dos aviões. Muitas pessoas iam se confessar e antes mesmo que dissessem os seus pecados, Padre Pio já sabia. E apesar de ser muitas vezes severo, era uma alma divertida, feliz e que adorava contar piadas. 2 histórias do purgatório de Padre Pio. Em maio de 1922, em uma noite de inverno após uma forte nevasca, o Padre Pio sentava-se junto à lareira do calefatório, absorto em oração, quando um homem idoso, vestindo um casaco antiquado ainda usado pelos camponeses do sul da Itália naquele tempo, sentou-se ao seu lado. Sobre o homem, Padre Pio declarou: "Não conseguia imaginar como poderia ter entrado no convento àquela hora da noite, porque todas as portas estavam fechadas." Perguntei a ele: "Quem é você? O que quer?" O velho respondeu: "Padre Pio, chame-me Pietro de Mauro, sou filho do Nicola, apelidado de Precoco." Ele prosseguiu: "Eu morri neste convento no dia 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando aqui ainda era um asilo. Uma noite, enquanto estava na cama, adormeci com um charuto aceso, que ateou fogo ao colchão e morri sufocado e queimado. Ainda estou no purgatório e preciso de uma santa missa para ser liberado. Deus me permitiu vir a seu encontro e pedir a sua ajuda." Depois de ouvi-lo, Padre Pio respondeu-lhe: "Fique tranquilo que amanhã celebrarei a missa pela sua libertação." Padre Pio se levantou e acompanhou-o até a porta do convento. Ele percebeu que a porta estava fechada e trancada. Abriu e disse adeus. A lua iluminou a praça coberta de neve. Padre Pio sentiu medo quando o homem desapareceu sem deixar vestígios. Fechou a porta e voltou para o calefatório, onde explicou aos colegas o que acabara de lhe suceder. Poucos dias depois, o Padre Pio também contou a história ao Padre Paulino, e ambos decidiram ir à prefeitura, onde consultaram os registros civis no ano de 1908 e descobriram que, em 18 de setembro daquele ano, um certo Pietro de Mauro havia de fato morrido de queimaduras e asfixia no quarto número 4 do convento, então usado como abrigo para moradores de rua. História número 2. O Padre Pio contou essa história ao Padre Anastácio. Uma noite, enquanto rezava sozinho ao coro, ouviu farfalhar de um hábito e viu um jovem monge parado perto do altar-mor. Pareceu-me que o jovem monge espanava os candelabros e endireitava os vasos das flores. Pensei que fosse o Padre Leone quem estava a arrumar o altar e, como era hora de ceia, fui vê-lo e disse-lhe: "Padre Leone, vá jantar, não é hora de tirar o pó e endireitar o altar." Mas uma voz que não era a do Padre Leone respondeu: "Não sou o Padre Leone." "E quem é você?" perguntei-lhe. "Sou um dos seus irmãos que fez o noviciado aqui. Recebi a ordem de limpar o altar durante o ano do noviciado. Infelizmente, várias vezes não fiz a genuflexão a Jesus ao passar pelo altar, desrespeitando o Santíssimo Sacramento guardado no tabernáculo. Por causa dessa grave negligência, ainda estou no purgatório. Ora, Deus, na sua infinita bondade, enviou-me ao Senhor para que apresse a chegada do momento em que desfrutarei do paraíso. Cuide de mim." Acreditando ser generoso com esta alma sofredora, o Padre Pio exclamou: "Amanhã de manhã estarás no céu, quando celebrarei a Santa Missa." Então a alma exclamou: "Como o Senhor é cruel." Então chorou e foi-se embora. Essa reclamação produziu uma ferida no coração de Padre Pio, que ele disse que sentiu pelo resto da vida. Na verdade, Padre Pio disse que poderia ter enviado imediatamente esta alma para o céu, mas condenou-a a ficar mais uma noite nas chamas do purgatório. Ele dizia: